Olha, muitas pessoas em casa que estavam acompanhando a entrevista do presidente Fabiano Legário, presidente da Câmara de Vereadores de Camboriú, perceberam que na manchete, antes de chamar o intervalo, eu falei sobre um desconto para quem vai pagar o IPTU em Balneário Camboriú de cota única. A cota única vai possibilitar a chance desse grande desconto. E o Leandro Índio, que é chefe de gabinete da prefeita Juliana Pavan, está conosco aqui para falar sobre esses descontos do IPTU, sobre parcelamento escalonado, sobre os carnês, que inclusive de forma digital estarão disponíveis a partir de amanhã, dia 20. Leandro Índio, boa tarde. Boa tarde, Saúl. Boa tarde a todos os telespectadores que nos acompanham aqui pela TV Litoral Panorama. Secretário, muitas pessoas têm falado em redes sociais, e aí é bom, porque aqui é um veículo oficial que tem credibilidade, que tem 21 anos de atuação e que também é afiliado a uma grande rede nacional, que é a TV Cultura. Precisamos que o senhor fale com relação a isso. Muita gente falando do aumento do IPTU. Existe isso? Vai ter esse aumento? Como é que vai funcionar tudo isso, secretário Índio? Acho que é importante primeiro destacar que não é um aumento de IPTU. O processo que está sendo implantado é a revisão da planta genérica de valores. Isso pressupõe, primeiro, destacar que a maioria das cidades não sofrerá o impacto dessa revisão. Isto por quê? Porque nos casos em que o morador fez a construção de forma regular, aprovou o projeto, tem o habite-se, seguramente o seu cadastro está atualizado no município e o valor do imóvel já está compatível, o valor de mercado, com o valor venal. Em outros casos, essa atualização nunca foi feita. Por quê? A última atualização geral se deu na década de 90. Então, agora, assim que a prefeita Juliana Pavan ganhou a eleição, é importante pontuar, nós fomos informados na comissão de transição de que já havia sido feita a contratação desse estudo, já estava pronto, já havia sido pago 10 milhões de reais pela revisão da planta genérica de valores e cabia à prefeita, então, ou não aplicar a planta e aí prevaricar, ficando sujeita a cobranças do Tribunal de Contas e do Ministério Público, ou então propor ajustes que viabilizassem essa implantação. Quais foram os ajustes que a prefeita viabilizou? Primeiro, na proposta inicial do antigo governo, do ex-prefeito, a revisão da planta genérica de valores seria aplicada em 4 anos, ou seja, a diferença entre o IPTU de 2025 e de 2026, ao invés de ser diluída em 12 anos, como a prefeita Juliana Pavan propôs, seria em 4 anos. Então, houve esse ajuste, até porque a prefeita Juliana Pavan não está aqui querendo arrecadar, ter mais recurso no cofre público de imediato. Tanto que a proposta ultrapassa o seu período de governo. É uma visão de cidade a longo prazo. Nesses 30 anos, a cidade se valorizou, os imóveis aqui têm o maior metro quadrado do Brasil em termos de mercado, e em alguns casos, alguns proprietários usufruem de um imóvel que tem valorização imobiliária excepcional, mas não contribuem na mesma proporção com o município. E vale lembrar que o IPTU é o imposto mais importante do governo, de qualquer cidade, pois ele ajuda a fazer frente às despesas do município, políticas sociais, obras nos bairros. Então, esse processo foi feito com muita transparência, foi aprovado pela Câmara de Vereadores. E aí tem um outro aspecto que eu acho que é fundamental, Saúl, que é a vinculação da revisão da planta de valores com a atualização do plano diretor. Certo. E como que vai se dar isso, esse momento exato desse sincronismo entre planta de valores e plano diretor? Pois muito bem. E aí, onde a prefeita Juliana teve uma decisão estratégica. E faço aqui uma recordação histórica. Em 2006 foi feita a revisão do plano diretor. Naquele momento poderia ter sido feita também a revisão da planta genérica. Não o fizeram. Os outros 2 governos que sucederam não atualizaram nem o plano diretor e nem a planta genérica de valores. Ora, para tomar decisão tem que ter coragem. E a prefeita Juliana, quando decide, no início do mandato, aplicar a revisão da planta genérica de valores, o faz numa estratégia pensando no cidadão e no contribuinte. Isso por quê? Porque, na sequência, ela startou o processo de revisão do plano diretor, que vai viabilizar uma reanálise do gabarito, do potencial construtivo, do zoneamento, especialmente nos bairros. Então, o que eu quero dizer a cada morador que está nos acompanhando é o seguinte: se nós tivéssemos feito primeiro a revisão do plano diretor, aumentando eventualmente gabaritos, e depois aplicando a revisão da planta genérica de valores, em uma casa, em um imóvel onde hoje é possível construir 2,5 de pavimento, se você atualiza, estou pressupondo aqui, para 4 andares, a aplicação seria quase que o dobro
E aí iria prejudicar o cidadão. Então, quando você primeiro faz a aplicação da nova planta genérica de valores e depois, ao mesmo tempo, acaba atualizando o plano diretor, você vai perceber que o aumento no percentual do imposto é mínimo frente à valorização do imóvel em 12 anos, mas, além disso, o imóvel terá uma outra valorização de mercado com essa discussão do zoneamento aí na cidade que o plano diretor proporciona. Certo, secretário. Então, não é verdade o que circula em grupos de WhatsApp que tem um aumento do IPTU? Na verdade, não é um aumento. E aí o próprio Tribunal de Contas tem cobrado dos municípios que procedam com a revisão da planta genérica de valores, considerando a relevância do IPTU dentro do orçamento dos municípios, muito em consequência também da reforma tributária que foi aprovada pelo atual governo federal e que vai impactar negativamente no orçamento das prefeituras. O que eu acho que é importante deixar claro aqui, né, ninguém está colocando responsabilidade em A, B ou C. Quem ganha uma eleição, a equipe de governo que está com a prefeita Juliana Pavan, tem que olhar para frente e pensar na cidade como um todo. Por isso, a revisão da planta, quero reforçar, você que já está regular, com imóvel devidamente cadastrado, com a BITS e com projeto aprovado na prefeitura, não haverá impacto real. As situações são específicas dos imóveis. Vou lhe dar um exemplo. Se você encontrar hoje um imóvel em Balneário Camboriú, como temos casos, que paga R$ 11 de IPTU, ora, praticamente não paga, né? Então, nesse caso, vai haver um incremento dentro da avaliação do valor venal, que será atualizada, compatível com o valor de mercado. Então, ninguém está falando aqui de algo extraordinário, é, na verdade, uma medida de justiça tributária, fazendo com que todos da cidade tenham a mesma cobrança proporcional. E aí, eu acho que é importante destacar a todos que estão nos acompanhando. Fruto desta mudança estrutural do IPTU, também tivemos outros avanços, né? Maior aumento do ponto de vista de número de beneficiados do IPTU social, aprovação pela Câmara de Vereadores do projeto que isenta as entidades do terceiro setor com declaração de utilidade pública do pagamento de IPTU e também o aumento do percentual de desconto para quem paga à vista. Hoje, cerca de 70% da população paga em cota única o IPTU. Antes, a lei previa desconto de até 10%. A partir de 2026, esse desconto será de 15%. Muito bem. O senhor falou num ponto muito chave, o IPTU social. Como é que funciona? Como é que as pessoas, quem tem direito e como é que essas pessoas que estiverem enquadradas, como que elas conseguem ter acesso? É importante que as pessoas que estejam devidamente cadastradas no Sistema Único de Assistência Social procurem o CRAS da sua região, busquem ali todos os critérios, porque elas têm direito. Hoje, somente 40 famílias usufruem desse benefício em Balneário Camboriú. Então, com esse novo regulamento que a prefeita Juliana proporcionou, seguramente o número de beneficiados será ampliado, primeiro, pela flexibilização da lei e, segundo, porque nós estamos divulgando para as pessoas que realmente têm direito a esse benefício. Segundo ponto que acho que é importante destacar, a cobrança do IPTU se dá com base na atualização do valor venal do imóvel. É ele que acaba direcionando os índices que geram o valor total. Caso você, ao receber o seu carnê, tenha divergência com o valor apresentado, né, de mercado referente ao seu imóvel, nós solicitamos que você procure o município. Nós temos até 30 dias a partir do dia 20 de janeiro, possibilitando com que o morador apresente um requerimento administrativo em grau de recurso questionando o valor, junto com um laudo técnico, porque nós temos aí essa condição de diálogo e de entendimento caso a caso. Então, essa também é uma possibilidade importante que a nova legislação traz para os moradores da cidade. Muito bem, o secretário Leandro Índio, ao longo dos próximos dias, vai continuar vindo aqui, trazendo informações conforme vão surgindo necessidade de esclarecer. Acho que esse ponto é tão importante que o senhor mencionou aqui com relação à contestação. Ou seja, as pessoas que, eu não concordo com esse valor, vai ter a oportunidade de contestar. Os carnês estarão disponíveis a partir de amanhã. Como é que as pessoas podem fazer para ter acesso aos carnês? Isso de forma digital e também aqueles que são os idosos, pessoas de mais idade que precisam do carnê de forma física. Como que vai funcionar esses dois acessos? Nós temos a oferta do boleto via digital, seja pelo site da Prefeitura de Balneário Camboriú, seja pelo aplicativo BC Digital. Mas nós sabemos aqui da peculiaridade da cidade, temos um público aí de mais de 30 mil idosos,
Então, você que prefere ainda ter acesso ao seu carnê de forma presencial, você pode se dirigir à sede da Prefeitura Municipal, aqui no térreo, na Rua Dinamarca, ou então os moradores da região sul podem procurar a subprefeitura, lá sediada na Barra, de frente à Praça do Pescador. Tá certo. Muito obrigado ao chefe de gabinete da prefeita Juliana Pavan, Leandro Índio. Como falei, vai continuar vindo aqui, sanando as dúvidas das pessoas que nos assistem, que são os moradores de Balneário Camboriú, com relação a esse assunto. Muito obrigado, secretário Índio. Saul, eu que lhe agradeço à TV Panorama pela oportunidade de trazermos essa informação com transparência e ficamos aí à disposição da nossa comunidade. Muito bem, obrigado. E neste final de semana teve mais uma ação referente ao Bandeira Azul nas praias de Balneário Camboriú. Vamos acompanhar como foi. A Prefeitura de Balneário Camboriú, em parceria com a Univale, promoveu neste sábado a primeira ação da campanha de educação ambiental na Praia do Estaleiro. A iniciativa integra o programa Bandeira Azul e tem como objetivo orientar banhistas sobre comportamentos responsáveis e seguros no uso das praias. A temática hoje é Vida na Praia, que é um dos 5 temas, então, que o Bandeira Azul trabalha e que são pertinentes, né, ao ambiente de praia. E o que a gente traz em termos de orientação? O comportamento do usuário nesse espaço, um espaço público que depende de cada um também o comportamento, o uso desse território para que a gente possa ter bem-estar e qualidade nesse ambiente. Então, quais são os tipos de orientações que a gente traz? Por exemplo, reforçar o que o bombeiro já traz de informação. O que significa a bandeira vermelha? Posso entrar na água quando a bandeira é vermelha? O que significa a bandeira verde? O que significa a bandeira roxa? É possível entrar quando tem bandeira roxa? Posso pisar na restinga? Aonde é o lugar mais adequado para colocar o meu lixo? Som na praia? Pode. Pode trazer cachorro na praia? E a gente sabe que são critérios que o Bandeira Azul e várias praias já estão adotando, né? As ações são realizadas com a instalação de tendas nas praias, onde ficam as equipes com material didático e jogos recreativos, abordando 2 temáticas principais: vida na praia e animais na praia. Sensacional essas ações do Bandeira Azul, que aconteçam sempre e muito mais nas praias credenciadas com o selo e a bandeira azul. A gente faz um intervalo agora. Depois do intervalo, olha, tem um projeto de lei que chega hoje para conhecimento dos vereadores de Balneário Camboriú, e nesse projeto de lei a EMASA vai continuar sendo empresa pública. O comentário político, a previsão do tempo e outros assuntos.